Olá, pode me chamar de Dona Odete. É claro que esse não é o meu nome verdadeiro, assim como o de nenhum personagem dessa história, mas tudo o que vou contar aqui é verdade. E se você estiver ouvindo isso, é porque finalmente tomei coragem para relatar o que vivi. Essa história começa no dia em que perdi meu companheiro de vida. Foram 28 anos casada com o seu Francisco, um homem simples, de poucas palavras, mas que me deu tudo o que eu precisava: respeito, dignidade e a certeza de que eu podia contar com ele em qualquer circunstância. Francisco não era o pai do meu filho, Caio, mas o criou como se fosse. Quando ele faleceu, o chão se abriu. A casa onde vivíamos, um sobradinho modesto em um bairro tranquilo, de repente ficou enorme e vazia. Foi o Caio quem me estendeu a mão naquele momento. Mãe, você não vai ficar aí sozinha. Vem morar comigo e com a Karina, vai ser melhor para a senhora. A Karina, esposa dele, não era ruim, mas tampouco parecia entusiasmada com a minha presença. De todo modo, aceitei. Meu filho estava me oferecendo abrigo e eu só queria um lugar onde o silêncio da saudade não gritasse tanto. No começo, tudo parecia acolhedor. Caio me deu o quarto de hóspedes, disse que eu podia ficar à vontade. Mãe, fica tranquila. Aqui a senhora não precisa se preocupar com nada, só descansar. E eu, que já tinha 67 anos na época, acreditei. Deixei que ele organizasse minhas coisas, levasse minha papelada, ajudasse com o banco. Eu confiava nele. Afinal, era meu filho. Os meses foram passando e ele foi assumindo o controle de tudo. Aposentadoria? Pode deixar comigo, mãe. Eu pago as contas, faço as compras, deixo tudo em dia. Cartão do banco? Melhor deixar aqui, viu? Vai que a senhora perde, é perigoso. Precisa de alguma coisa? Fala comigo, mas não precisa sair comprando nada por aí, não. No começo eu até achava bom, uma sensação de cuidado, mas com o tempo fui notando pequenas mudanças. Se eu demorava para levantar da cama, vinham os comentários. Tá difícil levantar hoje, mãe. Idade vai pesando, né? Se eu ia pegar o telefone... A senhora tá ligando para quem? Liga daqui, do fixo. O seu não tem crédito, lembra? Quando eu falava que queria comprar uma blusa nova ou um creme para o rosto... Mãe, pra quê? A senhora já tem um monte de roupa. E creme, com essa idade? Para com isso. Era sutil, mas machucava. Me fazia sentir inútil. A Karina, por sua vez, mal falava comigo. Às vezes, quando Caio não estava, me tratava com frieza, como se eu fosse um peso na casa. E aos poucos, meu quarto virou um depósito. A gente vai fazer uma reforma na sala, mãe. Guarda umas caixas aqui rapidinho. E essas caixas nunca saíram. Com o tempo, me colocaram para dormir num quartinho nos fundos, sem ventilação, com goteira, perto do depósito de ferramentas do Caio. Ele dizia: é temporário, mãe. A gente vai reformar lá dentro, mas aqui a senhora tem mais privacidade. E eu acreditei. De novo. Um dia, fui ao banco. Queria tirar um extrato da minha aposentadoria, só para ver. Quando pedi ajuda, a atendente olhou a tela e me disse com o senho franzido: Dona Odete, a senhora tem alguns empréstimos ativos. Tem certeza que a senhora fez todos esses contratos? Fiquei branca. Não, eu não tinha feito. Voltei para casa atordoada. Quando confrontei o Caio, ele não negou. Mãe, eu precisei. Estava apertado aqui com as contas. E olha, a senhora nem sente falta do dinheiro, a vida da senhora é tranquila. Mas é meu dinheiro, Caio. Minha aposentadoria. Você nem me consultou. Ele se irritou. Pela primeira vez levantou a voz. E quem é que paga luz, água, comida, remédio? A senhora só reclama. Vai querer sair de casa, é isso? Naquela noite, chorei escondida. Não queria incomodar. Não queria parecer ingrata, mas alguma coisa dentro de mim começou a se partir. Foi numa madrugada fria que lembrei do que o Francisco costumava brincar.
Deixei uns trocados para você na poupança, viu, mulher? Quando eu ficar velho e precisar usar fralda, já tenho dinheiro lá. Na época, achei que era só a piada, mas me bateu uma curiosidade. Na manhã seguinte, fui até o banco e ali meu coração quase parou. A conta existia, no meu nome, e não só existia, como tinha um valor que eu nunca imaginei. Francisco, aquele homem calado, tinha depositado mês após mês, sem eu saber. Um verdadeiro tesouro guardado por amor, e agora era a minha chance de respirar. Mas eu não contei para ninguém, nem para o Caio. Naquele dia, eu comecei a me reerguer, e ele mal sabia que o papel de dona da casa estava prestes a mudar. Depois daquele dia no banco, algo mudou dentro de mim. Não foi só a descoberta da poupança, foi a descoberta de que eu ainda existia, que eu podia sim fazer algo por mim, que eu não estava tão perdida quanto o meu filho queria que eu acreditasse. Mas era como caminhar por um campo minado. Qualquer passo em falso e tudo podia desmoronar. Eu ainda morava naquela casa, ainda dependia de Caio até certo ponto, e agora eu tinha um segredo que precisava proteger a qualquer custo. Comecei a prestar atenção em tudo, no tom da voz dele, nas perguntas da Karina, nos papéis largados na mesa, e quanto mais eu observava, mais percebia o quanto aquela casa era controlada por eles. O meu nome era usado para compras que eu nunca fiz. Meu benefício ia direto para contas que eu nem sabia que existiam. Eu era só uma sombra, uma assinatura, e ainda assim fingiam que me faziam um favor. Mas agora, eu tinha um plano. Voltei ao banco dias depois e pedi ajuda a um gerente antigo, que conhecia o Francisco. Expliquei que queria transferir o dinheiro da poupança para uma conta nova, em outro banco. Fiz questão de dizer: preciso que isso seja feito com descrição. Meu filho não pode saber. O gerente me olhou com respeito e disse apenas: pode deixar, dona Odete. Isso aqui é seu, e vamos proteger como se fosse ouro. E era ouro, não pelo valor, mas pelo significado. Era a minha chance de sair do fundo do poço, não com vingança, mas com dignidade. Enquanto isso, em casa, Caio estava cada vez mais impaciente. Vivia estressado, irritado com qualquer coisa. E começou a implicar com tudo. Mãe, por que a senhora saiu hoje? Fui só à padaria, filho. E precisa ir tanto assim? Tá saindo muito, tá estranho isso. Na verdade, eu tinha ido assinar a papelada da nova conta. Comecei a guardar minhas coisas aos poucos. Roupa por roupa, documento por documento. Ia levando para casa de uma amiga da igreja que confiava em mim há anos. Ela sabia de tudo. Me ofereceu apoio, disse que eu podia ficar na casa dela por uns dias, até encontrar um cantinho só meu. E um dia, Caio se deparou com a geladeira com menos comida do que o costume. Mãe, cadê as coisas? Tá sumindo comida aqui? Olhei nos olhos dele e disse com calma: você administra tudo, não é? Deve saber onde foi parar. Ele não entendeu, mas sentiu que algo estava mudando. Naquela noite, ele foi até o meu quartinho. Tinha uma caixa de papelão no chão, com alguns livros e uma bolsa de roupas dobradas. Vai para onde? Pra minha vida. Filho, tô indo viver. Como assim? Tá maluca? Não, eu tô lúcida e cansada. Ele tentou rir, como se fosse piada. Mãe, a senhora não tem pra onde ir, o mundo não é igual era antes, não. Eu sei, mas mesmo assim é melhor do que viver como prisioneira no quartinho dos fundos. Vai sair por causa de quê? Do conforto? Da Karina? Dos empréstimos? Isso é besteira, mãe. Foi aí que me levantei da cadeira, respirei fundo e disse: tô saindo porque descobri que o homem que mais me amou nessa vida ainda me protege, mesmo morto.
E porque, ao contrário do que você pensa, eu não tô sozinha. Tenho um pouco de dinheiro, tenho coragem e, acima de tudo, tenho dignidade, coisa que você parece ter perdido, Caio. Ele ficou mudo. No dia seguinte, saí com minha mala. Não era grande, nem precisava. O que eu levava comigo não cabia em mala nenhuma. Era minha nova liberdade. Fui morar na casa da Dona Teresa, minha amiga da igreja. Lá, pude respirar. Fui ao banco, comprei um celular novo, recuperei meu número. Comecei a me reorganizar. Fiz um cadastro para aposentados em um programa do governo que ajuda com aluguel e alimentação. E com o dinheiro que o Francisco deixou, aluguei um apartamento pequeno, mais arejado, claro e só meu. Comecei a fazer trufas e bolos no pote para vender. Coisas simples, mas feitas com carinho. Em 2 semanas, eu já tinha uma clientela fiel. As moças do salão ao lado da minha casa pediam direto. E a cada dia, eu me sentia mais viva. Recebi uma carta do banco antigo informando que Caio tentou novamente movimentar conta, mas já não havia nada lá. Mandei uma resposta por escrito. Esta conta pertence à titular Odete de Souza. Qualquer tentativa de movimentação por terceiros deve ser considerada fraude. Caio me ligou. Mãe, o que você fez? Me protegi, filho, como você nunca fez. E desliguei. Ele tentou se fazer de vítima, disse que eu estava sendo injusta, que não entendia o lado dele. Mas agora eu entendi assim. Entendia que amar não é aceitar tudo, que ser mãe não é ser capacho, que proteger não é entregar sua vida para alguém pisar em cima. Hoje, eu vivo, de verdade. E se minha história foi escolhida para ser contada aqui, fico muito feliz, porque pode ser que outra Dona Odete esteja ouvindo isso agora. E talvez, como eu, ela precise só de um empurrãozinho para descobrir que ainda pode começar de novo. Os primeiros dias no apartamento novo foram de silêncio. Um silêncio diferente daquele que eu vivia antes. Agora era um silêncio bom, de paz. Nada de caixas empilhadas no quarto, nada de barulho de ferramenta ou de alguém mandando eu me contentar com o que tinha. Pela primeira vez em muitos anos, eu podia colocar um vaso de flor onde bem entendesse. Podia levantar a hora que quisesse, assistir TV até tarde sem medo de incomodar. Mas, mesmo com toda essa liberdade recém-descoberta, doía. Porque por mais que eu tivesse recuperado minha vida, era impossível não lembrar do Caio como ele foi um dia. Quando ele era pequeno, eu me virava em 3 empregos para garantir um caderno novo, um tênis decente, um lanche no recreio. Lembro de quando ele chorava por causa de uma febre e eu passava a madrugada trocando compressa na testa dele. Lembro de quando ele quebrou o braço e eu corri descalça até o hospital, sem nem lembrar que eu mesma estava doente. E era esse mesmo menino que agora me usava, como se eu fosse um número, um boleto pago. Mas eu sabia que ficar presa nessas lembranças não ia me levar a lugar nenhum. Então, comecei a ocupar minha mente e meu tempo. Comprei ingredientes simples e comecei a fazer mais trufas de bolos no pote. Fiz etiquetas com meu nome, Doces da Odete, com amor e sabor de verdade. Montei uma mesinha na calçada em frente ao prédio. Coloquei uma toalhinha florida e comecei a vender. De início, tímida, mas aos poucos fui ganhando meu espaço. As pessoas vinham, perguntavam, provavam e voltavam. Um dia, uma moça se aproximou com a filha no colo, olhou minhas trufas e disse: "A senhora faz para festinha também?" "Faço sim, minha filha, quantas precisar." "Eu vi seu anúncio no grupo de WhatsApp do bairro. Disseram que os doces da senhora são os melhores." Sorri com o coração cheio. Voltei para casa naquele dia com uns R$ 147 no bolso. Dinheiro suado, honesto, meu. E ali me dei conta de uma coisa. Eu não precisava mais depender de ninguém. Não por orgulho, mas por respeito próprio. Comecei a anotar cada venda, cada gasto, cada centavo. Fiz um caderninho de controle como o Francisco fazia com os cadernos de feira. E aos poucos fui crescendo.
Comprei uma geladeira usada só para armazenar meus doces. Pedi para a neta da Dona Teresa me ensinar a mexer no celular e fiz um perfil no Instagram, @docesdaodete. Postava fotos, recebia pedidos, fazia entregas com o carrinho de feira. Algumas clientes me chamavam de Dona Odetinha, com carinho. Outras diziam que minha história as inspiravam, porque sabiam, de alguma forma, que ali havia mais do que doce na embalagem. Havia resistência, havia amor próprio. Mas, como tudo na vida, os dias de glória também têm suas sombras. Certo dia, voltando da feira, dei de cara com o Caio parado na porta do meu prédio. Mãe, a gente precisa conversar. Respirei fundo. Não temos muito o que conversar, Caio. Eu sei que eu errei, mãe, mas a senhora não precisava fazer isso. Podia ter falado comigo antes de sair. Falar, Caio? Eu tentei, mas você só ouvia o que queria. Você não me via mais como mãe, me via como uma conta que rendia dinheiro, como uma sombra que incomodava sua mulher. A Karina também quer falar com a senhora. A gente queria pedir desculpas. Olhei nos olhos dele. Sabe qual é o problema do pedido de desculpas, Caio? É que ele só vem quando a consequência dói, quando a fonte seca. Você não tá aqui porque se arrependeu, tá aqui porque perdeu o controle. Ele engoliu seco. A senhora tá magoada. Eu entendo. Não, filho, eu tô curada. Magoada eu tava antes, quando dormia num quartinho mofado enquanto você usava meu nome para fazer empréstimo. Eu nunca quis te fazer mal, mãe, mas fez. Permanecemos em silêncio por alguns segundos. O portão do prédio rangeu com o vento, uma vizinha passou, nos cumprimentou. Eu sorri de volta, como quem mostrava que estava bem. Eu só queria que a senhora voltasse a morar comigo. Não, Caio. Agora é você que vai ter que aprender a viver com as suas escolhas. Eu escolhi viver com as minhas. E dessa vez, eu escolhi por mim. Ele baixou a cabeça e, sem dizer mais nada, foi embora. Voltei para casa com o coração acelerado, não de medo, mas de alívio. Naquela noite, sentei no sofá, liguei a TV e comi uma das minhas próprias trufas. E, pela primeira vez, elas tinham um sabor novo, o sabor da liberdade. Os dias seguiram calmos depois do encontro com o Caio. Uma parte de mim ainda sentia aquela velha ferida cutucando, como se a culpa quisesse voltar a ocupar um espaço que eu já tinha esvaziado. Mas outra parte estava finalmente respirando. Comecei a perceber pequenas alegrias no cotidiano. O som da chaleira apitando, o sol batendo na janela da cozinha, a vizinha do 303 me chamando para tomar café e rir de besteira. Essas pequenas coisas que antes passavam despercebidas, agora ganhavam brilho. Numa tarde de sábado, fui convidada para uma feirinha de artesanato e pequenos empreendedores do bairro. Uma das organizadoras tinha provado meus doces e me chamou. Dona Odete, a gente adoraria que a senhora tivesse uma banquinha na feirinha. As senhoras do Clube do Livro vivem falando das suas trufas. Ajeitei o lenço no cabelo e sorri. Claro que vou. Pode reservar meu cantinho. Naquela semana, cozinhei como nunca. Fiz fornadas e mais fornadas de trufas, bolo no pote, docinhos enrolados um por um com carinho. Até encomendei umas forminhas novas, coloridas. No dia do evento, meu cantinho estava modesto, mas aconchegante, e lotou. A senhora aceita Pix? Perguntavam. E eu, orgulhosa, aceito sim, e até cartão. As vendas foram boas, mas o que mais me tocou foram os olhares. Gente que me olhava com admiração, como se dissesse: eu sei que a senhora passou por muito, mas olha só onde chegou. Entre uma venda e outra, uma moça me puxou de lado. Tinha uns 30 e poucos anos, olhos marejados. Desculpa, Dona Odete, é que a minha mãe tá passando por algo parecido. O meu irmão, ele toma conta de tudo dela e eu sempre achei que era cuidado. Mas agora, ouvindo a sua história, acho que ela tá sendo sufocada. Eu segurei a mão dela com carinho. Às vezes, a gente chama de cuidado o que na verdade é controle. Presta atenção nos sinais, minha filha, e se puder, ajuda sua mãe a se escutar de novo. Ela chorou, me abraçou.
E naquele abraço, eu entendi. Minha dor não foi em vão. Ela estava servindo de força para outras mulheres. Voltei para casa naquele dia com a sensação de missão cumprida. Mais do que vender doces, eu estava espalhando coragem. Mas a vida ainda tinha suas surpresas. No meio da semana, recebi uma carta pelo correio. Não era comum. Quase tudo vinha por e-mail ou WhatsApp hoje em dia. O remetente me fez gelar. Caio Silva. Abri devagar. A letra era dele mesmo, firme, apressada. Mãe, não sei se a senhora vai ler até o fim, mas preciso escrever. Eu estive mal esses dias. Fui mandado embora do trabalho. A Karina foi embora com as crianças e só agora, sozinho, é que eu entendi o tamanho do mal que eu causei. Eu errei e não quero justificar, mas queria dizer que de verdade me arrependo. Eu cresci com a senhora me ensinando certo e ainda assim fiz tudo errado. Não escrevo para pedir nada. Só queria que a senhora soubesse que eu tô tentando mudar. E se um dia mesmo, a senhora quiser conversar, eu estarei aqui. Com amor. Caio. Sentei na cadeira e respirei fundo. Doía. Doía ler aquilo e lembrar do menino que um dia segurou minha mão com medo de dormir sozinho. Doía pensar que tudo que eu tinha vivido com ele agora estava manchado por mágoa, mentira e ganância. Mas ali, nas entrelinhas, havia algo que talvez fosse real. Arrependimento. Não respondi naquele dia, nem no seguinte. Eu ainda estava me fortalecendo e aprendi que perdão também leva tempo. No sábado fui visitar o túmulo do Francisco. Levei flores novas, limpei o mármore e sentei ali em silêncio. Pois é, meu velho, olha só a confusão que a vida virou. Mas eu tô bem, viu? Consegui me erguer, consegui encontrar meu caminho. E sabe o que é mais engraçado? Aqueles trocados que você deixou salvaram a minha dignidade. Fiquei ali por um tempo, olhando o céu mudar de cor, e pensei que, apesar de tudo, eu era grata. Grata por ter aprendido, por ter despertado, por ainda ter tempo para escrever um novo capítulo da minha história. E talvez, só talvez, em algum momento, o Caio também consiga reescrever a dele. Mas agora era a minha vez de viver. E viver, meu bem, é o mais doce dos começos. Depois da visita ao Francisco no cemitério, alguma coisa dentro de mim se ajeitou, como se o peso das lembranças encontrasse finalmente um lugar confortável para repousar. Voltei para casa com o coração mais calmo. O pequeno apartamento alugado ainda tinha cheiro de tinta fresca, mas já começava a ter o meu cheiro também, de bolo no forno, de roupa de lena limpa, de café passado na hora. Naquela semana, recebi um convite inesperado. A coordenadora do centro comunitário do bairro veio me procurar. Dona Odete, soube do sucesso da senhora na feirinha. Estamos montando uma oficina de empreendedorismo para a terceira idade e queríamos muito que a senhora compartilhasse sua história, mostrasse que é possível recomeçar. Sorri, surpresa. Eu? Ensinar? Ah, minha filha, só sei fazer doce. Ela riu, mas é exatamente isso. Tem tanta gente com talento guardado que não sabe como começar. A senhora é a prova viva de que nunca é tarde. Aceitei. No sábado seguinte, lá estava eu, de avental florado, caderninho de receitas na mão e uma sala cheia de senhoras e senhores atentos, curiosos, animados. Vocês têm ideia de quantas trufas dá para fazer com 2 barras de chocolate e uma caixinha de creme de leite? Perguntei, piscando, e todos riram. Começamos a aula. Falei de receitas, sim, mas falei também sobre coragem, sobre como a gente se cala por tanto tempo que acaba acreditando que não tem mais voz, e como de repente a gente descobre que não só tem voz, como tem uma história inteira na garganta, pronta para ser contada. Uma das senhoras, a dona Lourdes, veio me abraçar no final.
Eu vivi 40 anos num casamento sem amor. Só depois que fiquei viúva entendi o que era paz. Hoje, ouvindo a senhora, me deu vontade de viver de novo. Fazer sabonete, tricô, vender na praça, qualquer coisa, só para me sentir viva. Abracei ela com força. Então vai, mulher, vai viver. Porque olha, quando a gente começa, é difícil parar. E era verdade. Comecei a planejar minha própria marca de doces. Nada muito sofisticado, só uma logo simples, um nome escolhido com carinho. Delícias da Odete, doces que aquecem o coração. Mandei fazer uns cartões, criei uma conta no Instagram com a ajuda da vizinha. E, para minha surpresa, começaram a chegar encomendas. Muitos pedidos vinham com bilhetes carinhosos. Comprei porque lembrei da minha avó. Meu pai adorava trufa de maracujá e a senhora fez igualzinha. Obrigado por adoçar meu dia. E aos poucos fui reconstruindo minha vida com cada doce entregue, cada história ouvida, cada sorriso trocado. Mas um dia, o passado bateu na porta. Era uma manhã chuvosa quando o interfone tocou. Fui atender sem pensar. Dona Odete, sou eu, o Caio. Meu coração gelou. Pedi para que ele subisse. Era hora de encarar aquilo que eu vinha adiando. Ele entrou molhado, com uma sacola plástica nas mãos. Os olhos fundos, barba por fazer, voz baixa. Mãe, obrigado por me receber. Fiquei em silêncio. Só indiquei a cadeira da cozinha com a cabeça. Ele sentou, olhou ao redor. Tá tudo bonito aqui. Cheiroso. A sua cara. Assenti. Cruzei os braços. O que você quer, Caio? Ele abaixou a cabeça. Vim te devolver isso, disse, colocando a sacola sobre a mesa. Dentro estavam meus antigos documentos, cartões, extratos, o que restava da papelada que ele tinha recolhido no passado. E ele hesitou. Um extrato do INSS. Eu fui ao banco e quitei os empréstimos. Ainda vai levar uns meses, mas consegui limpar tudo. Fiquei imóvel. Aquilo me atingiu em silêncio. Eu precisava consertar, mãe. Não porque quero algo da senhora, mas porque cansei de ser um erro ambulante. E Karina? Foi embora. Disse que só volta se eu mudar de verdade. E acho que ela tem razão. Suspirei. Você fez muito mal, Caio. E não é do tipo de dor que se apaga com uma visita e uma sacola de papéis. Eu sei. Eu te perdoo um dia, talvez. Mas não volto a ser quem eu era. Aquela mãe que aceitava tudo calada. Ela morreu junto com o Francisco. Ele assentiu. Levantou devagar. Tá certo, mãe. Só... Obrigado por me ouvir. Acompanhei-o até a porta. Antes de sair, me olhou nos olhos. A senhora tá mais forte do que nunca. E isso me dá esperança. Quando a porta se fechou, eu respirei fundo. Não chorei, não tremi. Apenas voltei para a cozinha, lavei as mãos, liguei o forno. Tinha uma fornada nova de sonhos para fazer e muitos corações ainda para adoçar. O tempo passou. Os dias já não eram mais marcados pela dor ou pela lembrança amarga. Hoje eram marcados por encomendas, visitas de vizinhos, convites para festas de escola, bazares beneficentes e o mais bonito de tudo, pela paz. Aos 69 anos, descobri que era possível recomeçar. E mais do que isso, era possível florescer. Com o dinheiro da poupança deixado pelo Francisco, fiz um investimento com sabedoria. Reformei o apartamento, deixei tudo do meu jeitinho, confortável, com um pequeno jardim de vasos na varanda e uma poltrona perto da janela onde gosto de ler e tomar meu café. Mas o que mais me dava orgulho não era o dinheiro, era o respeito reconquistado.
As pessoas passaram a me ver como exemplo. A senhora que não se deixou esmagar, que disse basta quando era mais fácil se calar e que construiu algo novo mesmo depois de perder tudo. Recebi um convite da rádio comunitária para contar minha história ao vivo. Fui, contei, tudo, do começo ao fim. E naquele dia, recebi dezenas de mensagens. De filhos pedindo perdão às mães, de senhoras dizendo que iam procurar suas próprias contas bancárias, de gente dizendo que graças a mim iam recomeçar. Foi ali que entendi. Minha história não foi em vão. Um domingo, estava fechando minha barraquinha depois da feira quando um senhor se aproximou. Alto, com os cabelos todos brancos e um sorriso sincero. A senhora é a dona Odete das trufas? Sorri, limpando as mãos no avental. Depende. Se for para elogiar, sou eu mesma. Ele riu. Meu nome é Augusto. Ouvi sua entrevista no rádio. Trouxe minha mãe para a feira só para te conhecer. Ela fez questão. Olhei para o lado. Uma senhora frágil, de mãos finas e olhos marejados, sorria de longe e me acenava. Me aproximei. Conversamos um pouco, descobri que ela também se chamava Odete. Coincidência? Talvez. Ou talvez o universo só me estivesse mostrando que mesmo quando achamos que a vida acabou, ela ainda nos reserva encontros bonitos. Augusto passou a frequentar a feira. Trocávamos palavras, depois cafés, depois longas caminhadas de domingo. Nada apressado, nada romântico de novela, só a companhia leve de alguém que também sabia o valor da reconstrução. E Caio? Bem, ele continuou a sua vida. Tentou se reerguer, buscou terapia, arrumou um emprego. De vez em quando me manda mensagem. Eu respondo, com educação. Mas o papel de mãe agora tem um limite saudável. Ele entendeu. E isso já é muito. Hoje, olho para trás e me orgulho da mulher que me tornei. Se alguém dissesse anos atrás que eu voltaria até a minha liberdade, que meu nome estaria limpo, que eu faria sucesso vendendo doces e inspirando outras mulheres, eu teria rido. Mas o que a vida me ensinou é que a gente pode tudo, desde que não esqueça de quem é. E se você está ouvindo minha história até aqui, quero te dizer uma coisa. Nunca é tarde. Nem para recomeçar, nem para se proteger, nem para descobrir um tesouro, mesmo que ele esteja guardado numa conta esquecida, ou dentro de você mesma. Bem, esse foi o meu relato. Se ele chegou até aqui, é porque o canal Relatos Reais decidiu dar voz à minha história, e, sinceramente, eu nem sei como agradecer por isso. Contar tudo o que vivi não foi fácil, mas saber que alguém vai ouvir, refletir e talvez até se inspirar com o que passei já me faz sentir mais leve. Espero de coração que a minha história ajude outras pessoas a entenderem que ninguém precisa aceitar menos do que merece, nem mesmo de quem a gente mais ama. E se você está passando por algo difícil, lembre-se, às vezes o recomeço mora onde a gente menos espera. Obrigada por me ouvirem. Com carinho, Dona Odete.